Juízes e advogados discutem no Rio de que forma a justiça pode ajudar no desenvolvimento da economia. O encontro, que termina hoje, é promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério da Justiça. Por 2 dias, advogados e juízes discutem economia. O motivo é nobre: leis formuladas pelo Poder Legislativo, políticas públicas do Executivo, tudo passa pelo Judiciário. O consenso é que alguns passos já foram dados, mas que muitas mudanças também são necessárias. Agora, com a transparência do sistema judiciário via o Conselho Nacional de Justiça, nós estamos avançando. As coisas têm problemas a ser resolvidas, evidentemente, mas estamos avançando, os tribunais estão avançando, o Tribunal Superior Eleitoral está avançando, então todos estamos avançando, o Superior Tribunal do Trabalho também, o STJ também, e isso está avançando no sistema global. Agora, é uma coisa de médio prazo, não de curto prazo. E se cada reforma da agenda do governo e da oposição tem seus defensores, com a justiça não é diferente. A reforma do Poder Judiciário é a mais urgente e fundamental. Sobre todos os aspectos, para a segurança, para a tranquilidade e para a economia. Hoje há estatísticas que mostram que a economia e o direito têm que andar cada vez mais entrelaçados para poder fazer o país crescer, o país avançar, o país ter condições de vida melhor para todo mundo. O ministro também reconheceu que a justiça ainda está distante do povo e que as deficiências do setor influenciam o mercado de crédito. Prova de que um judiciário lento pode sentenciar um país a um crescimento mais baixo. A impossibilidade de você ter linhas de crédito de longo prazo se deve muito à imprevisibilidade do Poder Judiciário e das decisões judiciais no Brasil. Jorge Vidor e eu vamos conversar agora com o diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e membro também do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Falcão. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem, em relação à ordem econômica, muitas vezes se leva muito tempo. As questões no campo do judiciário são um pouco mais complicadas, não é? Nesse sentido, o que é necessário mudar na justiça para pelo menos tentar agilizar, que seja simplificar esses processos de ordem econômica? Sim, 3 comentários. O primeiro, isso não é um fenômeno somente brasileiro. Quer dizer, na França, para uma ação chegar no Supremo de lá, é 7, 8 anos. Né? Na Itália, são 10 anos. Por quê? Porque a sociedade moderna é uma sociedade de conflitos, de litígio. Então, todos os países estão lidando com esse problema. E se permite a defesa, às vezes, um pouco mais longamente, né? Pois é. E aqui nós já temos no Congresso alguns projetos de lei muito simples, muito simples. Exemplo, você perde na primeira instância. Se você quiser entrar com um recurso, você paga para entrar com esse recurso, e se perder, você perde o que você pagou. Porque aí obriga você a pensar 2 ou 3 vezes. Porque se você não tem um desestímulo fiscal, um desestímulo monetário, o que é que acontece? Já perdi na primeira instância. Perco no recurso segundo, perco no recurso terceiro. Nesse caso, os mais pobres, por exemplo, as empresas menores, não vão se ressentir mais? Tá, eu estou falando dos grandes casos econômicos. Para as pequenas causas, nós temos os juizados especiais, que estão tendo uma agilidade e um sucesso fantástico. Sabe o que está acontecendo, Sidney? Quanto mais o juizado especial tem sucesso, mais o povo vai a ele. E quanto mais o povo vai a ele, mais o problema aumenta. Então, o que nós devemos fazer é expandir para as pequenas causas os juizados especiais. E para as causas que entram no sistema normal, reduzir o número de recursos através desse tipo de ônus para quem quer recorrer. Tudor. Falcão, eu acho que com essa lei de recuperação de empresas, que substitui a lei de falência, o Judiciário, pela primeira vez, deu um passo fantástico no campo da economia. Aí, no caso da Varig, o juiz deu um show, né? Quer dizer, compreendeu como é que se reorganiza uma empresa, como ela tem que se reestruturar, e se a gente dependesse do processo anterior, essa empresa teria acabado. Mas, de uma maneira geral, os advogados e os juízes ainda acham que a economia tem um almoço grátis. Por isso que eu acho bom que a Fundação Getúlio Vargas tenha tido uma escola de direito, que é capaz de unir as 2 coisas. Esse seminário, vocês abordaram essa questão, não? Deixa eu dizer uma coisa. Eu fico muito contente porque o juiz Ayub, ele é professor da FGV e a gente tem acompanhado de perto, é um grande
brasileiro as dificuldades. Qual é a dificuldade do Ailton? A dificuldade dele é que ele tem que resolver o caso da Varig e tem que mostrar que a lei dá certo, porque é uma nova lei. Ele tem que mostrar qual é a ideia da lei. É que na falência a riqueza sai do processo produtivo, ela se perde. Com a nova lei é uma maneira de você recuperar a riqueza e colocar em produção outra vez, o que não é fácil, porque você tem que trabalhar com direitos do trabalho, agências reguladoras, juízes, advogados, recursos. E esse é o país novo que a gente está vendo. Rapidamente, pegando esse caso da Varig, o senhor acha, por exemplo, que o que fez o juiz Ailton vai ser uma tendência daqui para frente, o espírito conciliador, para tentar, de alguma maneira, impedir que ocorram tragédias para o trabalhador e para o empresário? Eu acho que isso é mais do que uma decisão do Ailton, é uma finalidade da lei. Quer dizer, uma finalidade da lei de uma certa concertação daqueles que assumiram o risco para que todos juntos deem um passo não destrutivo, que era o passo da falência, salve-se quem puder. Não é uma tendência, quase uma imposição natural. Só fazer um comentário rápido. A justiça agora precisa andar no mercado imobiliário. É realmente dramático o que acontece, como as causas andam relacionadas a isso, retomada de imóveis ou processo contra a construção. Até um tema para o seminário, para o novo seminário. Fica aqui a sugestão, tá? Está aceito. Obrigado, Falcão. Obrigado por